Oi, gente! Estamos começando mais um episódio de No Lucro CNN e hoje, esse programa que fala sobre dinheiro, sobre inovação, sobre tecnologia e empreendedorismo trouxe um advogado para sentar aqui nessa cadeira do meu lado. Pois é. Mas o que tem a ver um advogado em No Lucro CNN? Então eu vou deixar que Ronaldo Lemos te apresente, beleza, meu irmão? E aí, beleza, Felipe? Obrigado, cara. Obrigado você, mesmo cara, por ter topado esse papo. O que tem a ver um advogado sentado aí nessa sua cadeira nesse momento, num programa que não é sobre direito, cara? Cara, primeiro, ninguém é perfeito, né? Mas é o seguinte, eu sou advogado, com muito orgulho, gosto muito de advogar, inclusive, mas eu trabalho com outras coisas também. Mas você advoga ainda hoje? Advogo, sou sócio de escritório. Se divide ainda ali mesmo. E modéstia à parte, advogo direitinho. Modéstia à parte, sou bom pra caramba. Tá tudo certo. Mas é o seguinte, eu trabalho muito com tecnologia, muita gente me conhece por causa desse lado tecnológico. Então, desde da graduação, né, na faculdade, que eu me especializei nessa área de tecnologia. Então, desde moleque, na verdade, quando eu era criança, em Araguari, Minas Gerais, eu já era totalmente geek de tecnologia e fui me especializando. E acabei, o que eu faço, se desdobrando para outras coisas, né? Então eu faço também TV, apresento o Expresso Futuro, né, no canal Futura, escrevo para a Folha de São Paulo. Então é uma mistura de mídia com tecnologia e com sociedade, né? Porque a tecnologia hoje ela está presente em todos os campos sociais. Está presente na economia, está presente na educação, na política. É difícil você encontrar uma área do mundo hoje que não é afetada todos os dias por tecnologia. Ou que não é afetada ainda todos os dias por tecnologia. Né? Hoje eu acho assim que não tem nem ainda. Eu acho que exato. Tá tudo mudando por causa da tecnologia, inclusive o direito, né? Então eu advogo nessa área de tecnologia e agora com a inteligência artificial, a profissão do advogado mudou completamente. Assim, o que eu uso hoje de ChatGPT e outras ferramentas no dia a dia, né, da profissão é muito impressionante. Assim. Então, eu acabo vendo na linha de frente essas mudanças que a tecnologia acaba trazendo. Cara, você está falando de tecnologia e direito. Eu lembro quando, as primeiras vezes que eu ouvi falar do Watson da IBM, lá atrás, há um bom tempo, e aí, a gente ainda não falava em inteligência artificial generativa. Não. Você tinha o termo inteligência artificial, mas era aquela coisa do vilão do videogame que reagia com você. A inteligência artificial era uma coisa muito mais simples, né? Muito mais arcaica, por assim dizer. Mas o Watson, ele foi muito disruptivo nesse ponto, né? Porque foi ali que eu comecei a ouvir falar de deep learning, você começar a ter a máquina ensinando a máquina. Então foi um começo ali da IA generativa, como a gente começa hoje, como a gente conhece hoje. E eu lembro que uma das discussões era, algumas profissões vão acabar. E existia uma discussão gigantesca do direito. Existe. Porque você falava, poxa, enquanto um escritório tradicional de advocacia precisa ir lá e buscar uma jurisprudência, que é um outro caso semelhante, que já teve uma decisão, que aí você vai lá e toma uma decisão seguindo aquele caso. O escritório demorava muito tempo para achar esse outro caso semelhante. O Watson achava em milésimos de segundos. Né? E a IBM, varria tudo. Total. E a IBM, ela fez algumas coisas muito importantes. Ela criou o Deep Blue, né, que é aquele computador que ganhou do Garry Kasparov no xadrez. No xadrez, né? Foi um choque, né, para a humanidade. Inclusive, por muito tempo, muita gente achava que o computador nunca ia ganhar do ser humano, até que a IBM foi lá e mostrou, não, dá para ganhar. Essa partida de xadrez, ela realmente foi muito histórica, né? Porque acho que você tem total razão, acho que foi a primeira vez mesmo que o mundo parou e falou assim, meu Deus, a revolução das máquinas vai começar, né? Elas ultrapassaram a gente, Total. Né? E por muito tempo a gente achou que aquilo não ia acontecer, que o ser humano ia ser sempre dominante nesses jogos de inteligência, né? E hoje a gente sabe que... faz tempo que a gente ficou para trás. A gente ficou para trás. Mas a outra coisa é que a IBM também fez o Watson, que foi precursor, né, nessa questão da inteligência artificial. E muito interessante que na época a gente achava que os trabalhos que iam desaparecer eram os trabalhos repetitivos. Então, aqueles que você tinha como replicar, porque era uma coisa relativamente simples. E o que a IBM não pegou foi que a gente chegou nesse modelo que depois foi desenvolvido, né, de Transformers, etc., que eles não vão substituir só o trabalho repetitivo,
mas vai se substituir também, e essa é a grande discussão que a gente tem, os trabalhos intelectuais. Então, quem é advogado, contador, designer, médico, arquiteto, engenheiro, tudo isso hoje está sendo modificado por causa da inteligência artificial. E onde a gente vai parar com isso? Porque eu acho que a discussão que a gente está nesse momento, você tocou num ponto que é fundamental. Pô, a gente vai ver as IAs generativas, os bots, os agentes, tomarem realmente o lugar de quem tem esse trabalho mais de back-office. Eu costumo falar isso, assim, né? Isso. A IA generativa hoje, ela pode muito ser usada como back-office de luxo, né? Então, se você precisa automatizar funções simples, revisar contratos, ver erros simples de códigos, de computação, você sobe ali no ChatGPT da vida e ele te indica isso em milésimos de segundos. Mas você traz agora uma perspectiva que muita gente ainda não tem, que na verdade você começa a ter as IAs se metendo mais no funcionamento da mente humana, com as tais das redes neurais, que imitam ali o movimento do nosso cérebro mesmo, de fato. Onde você acha que vai chegar e qual que é o limite da IA? Então, essa é a grande questão, tá? O maior medo que as empresas de IA têm é quanto à ideia do chamado muro, né? Que é você chegar num determinado lugar e a IA parar de progredir, né? Então, assim, não tem mais dado, não tem mais nenhuma mudança do ponto de vista do modelo que possa gerar um salto tão grande quanto esse que a gente está vivendo agora. Então, existe um medo, sim, de que a gente vai chegar num muro e que a IA não vai mais para frente, ela vai meio que se estabilizar e os ganhos vão ser pequenininhos e incrementais, tá? Isso está acontecendo ainda? Não. A gente vê, até pelos modelos da OpenAI, cada modelo dá um salto de capacidades e ele vai tendo saltos muito grandes. Então a gente está vendo progressão rápida. Nessa perspectiva que você está falando, toda semana tem posts nas redes sociais da galera falando assim, não, a OpenAI lançou um novo modelo de ChatGPT e ele muda o jogo. Aí na semana seguinte, o DeepSeek chegou e vai mudar o jogo. Aí na outra semana, o Manus da China chegou e vai mudar. Aí você fala, meu Deus, que saco, o jogo está mudando toda semana. A gente está exatamente isso, a gente está num momento de progressão muito rápida do desenvolvimento da IA. Então, o muro ainda não está visível, o que significa que o negócio está andando e rápido. E a gente tem pela frente algumas mudanças muito profundas, que é a questão dos agentes de IA, que é a IA fazendo coisas por você, né? Então, por exemplo, eu já uso hoje o Operator da OpenAI. Ele não está disponível no Brasil, mas eu tenho um endereço nos Estados Unidos, consegui usar o Operator. É muito impressionante, porque ele vai na internet e faz compras para você. Ele faz compra de ingresso de um show, reserva um restaurante. Então, inclui compromisso na tua agenda, faz coisas que o modelo que a gente tem hoje, 4.0, tradicional, ainda não faz, né? E o ponto principal é que, assim, você dá um problema para ele, né? Então, eu quero comprar ingresso para o show do Gilberto Gil. Você só fala isso. Ele vai na internet, ele pesquisa onde tem o show do Gilberto Gil, ele vai no site que está vendendo, compra o ingresso, e você ainda pode especificar, fala, eu quero ficar na frente, ou quero ir no ingresso premium, compre o melhor ingresso que você encontrar, não importa o preço, ou compre o ingresso até o preço tal. Ele vai lá e resolve o problema. Então, assim, é muito chocante. Vou te dar um exemplo prático, né? Eu e minha mulher, a gente está esperando o bebê, o nosso primeiro. Ai, que legal. E aí ela me passou a tarefa de eu ir para os Estados Unidos comprar um enxoval, né, do nosso filho que vai chegar em julho. Obviamente eu não sei nada sobre enxoval, né? Você ia sozinho. Não, ia fazer a chance de dar ruim, isso era muito grande. Terrível. Mas aí o que eu fiz? Eu fui no GPT e perguntei assim, o que precisa do enxoval de recém-nascido até 6 meses? É o primeiro dela também. É o primeiro dela também. Então são dois ali, né? Pô, ele me montou a lista direitinho, assim, do que eu preciso comprar do recém-nascido até os 6 meses. Aí o que eu fiz? Copiei e colei aquela lista no Operator. E falei assim, vá nas lojas, compre tudo pra mim e mande entregar no hotel X, que é o hotel que eu tava. Tá, brincadeira. Você falou pra ele realmente comprar de fato. Comprar tudo. E Felipe, ele entrou nos sites, comprou absolutamente tudo pra mim. Todo o enxoval que o GPT tinha feito, ele entrou no site da Carters e outras marcas de neném, que eu também não conhecia, e comprou. E, por exemplo, eu não tenho a menor ideia do que é um mijão. Aí descobri, tem que comprar um mijão. Ele foi lá, comprou o mijão. Prazer, mijão, Ronaldo, tá tudo certo. Só teve um pequeno problema. Eu comprei de recém-nascido até 6 meses. E eu pedi para ele fazer uma grande diversidade para não comprar tudo igual.
Ele acertou, só que a cada idade ele comprou a mesma roupa. Então, entendi. a mesma roupa do recém-nascido tem uma de 3 e tem uma de 6. Entendi. Quando eu mostrei isso pra minha mulher, ela ficou enfurecida. Ela ficou puta comigo, porque ela falou, pô, ele comprou a mesma roupa. E a diversidade da moda pro nosso filho. Exatamente. E assim, o que é duro é que o nosso filho vai usar a mesma roupa por 6 meses, né? Vai parecer que ele só tem aquilo. Mas tirando isso, ele cumpriu a tarefa perfeitamente, você entendeu? Ele comprou todo o enxoval, uma coisa que, pra mim, que eu não sei nada disso, ia me levar talvez 10, 12 horas da minha vida, né? Acho que provavelmente mais, né? Provavelmente mais. Eu consegui resolver em cerca de 15 minutos, fazendo a lista no GPT e delegando a tarefa da compra para o operator, e chegou no meu hotel, as caixas ali, tudo direitinho. Então, assim, essa mudança, eu acho que não chegou ainda para todo mundo, porque é um serviço que está só nos Estados Unidos, mas a hora que chegar é muito radical, porque vai mudar reserva de restaurante, compra de ingresso, compra até de e-commerce, né? Você pedir um Uber, você comprar no iFood, você pedir um táxi, ou se planejar, fazer uma viagem, comprar passagem aérea, o operator vai começar a assumir todas essas tarefas. Isso é uma mudança ainda mais radical do que o que a gente está vendo hoje, porque muda tudo. Muda comércio, muda serviço bancário. Imagina se pede para o operator entrar no seu banco para pagar a conta, para mandar Pix, para organizar e fazer as suas tarefas do mês, pagar um funcionário, pagar o seu condomínio. Ele resolve a sua vida, você entendeu? Então, isso a gente ainda está no comecinho e vai chegar cada vez mais. Mas já existe, né? Eu também sempre fui um cara completamente maluco por tecnologia e me angustiava muito quando as discussões ainda estavam muito no campo das ideias. A gente vai ter em breve, e esse em breve nunca chegava. Só que agora a gente está vivendo um momento que o em breve chegou. Ele está aqui, né? Então, o operator que você está falando, já existem outros softwares e outros apps que fazem coisas parecidas, automações semelhantes e tal, só que aí vem alguém que junta tudo na mesma plataforma e aí muda o jogo, muda o comportamento. E o que eu acho mais legal disso tudo, Ronaldo, que pelo menos para mim o que é mais surpreendente, você está falando dos agentes. Eu estava até um pouco antes do programa começar, estava conversando eu, a Verônica e o Lucas aqui do nosso time, e a gente estava falando sobre os agentes de IA que a gente já consegue fazer dentro do ChatGPT. Sim. Então eu fiz até um post recente falando sobre os agentes que eu tenho. Então olha que doideira, eu pago $20 por mês. A gente está falando de ChatGPT, gente, mas no Gemini do Google você faz coisas parecidas. Isso. No Copilot da Microsoft, no DeepSeek. Humanos da China. Exatamente. Exatamente. Então, o Llama da Meta. Da Meta, tem que falar de tudo. Então, assim, todas essas plataformas com mais ou menos competência, né, ou com características diferentes, todas basicamente fazem isso. O ChatGPT eu tenho porque eu tenho desde o começo, sou early adopter desse negócio, e é o que eu mais acabei refinando. Então, esse processo de refinamento da tecnologia que eu acho impressionante. Então, os meus agentes, eu posso virar para eles e falar assim, eu estou entrevistando o Ronaldo, mas eu não estou me sentindo bem. Eu não dormi bem, eu não acordei legal, eu estou com um aperto no peito. Como é que eu faço para essa entrevista fluir da melhor maneira possível? E ele me dá uma lista de coisas que eu posso fazer práticas, se baseando nas melhores pesquisas internacionais, porque eu disse para ele onde buscar informação. É isso. E aí eu falo assim, pô, achei a tua resposta muito complexa, dá uma resposta mais curta. Aí ele dá uma resposta mais curta. Você provavelmente no teu operator, da próxima vez, você vai falar para ele assim, me diversifica mais as roupas, porque talvez você não tenha dado essa ordem agora. Então esse refinamento faz com que você tenha uma plataforma que vai te conhecer para sempre e vai se adequar a você. E isso, para mim, é surpreendente. É muito radical. E já está acontecendo, né? Por exemplo, no GPT, o jeito que ele conversa comigo e conversa com a minha mulher é completamente diferente. Os dois, a gente usa, né? Comigo, ele é muito frio, muito formal, que eu acho que até ele espelha um pouco meu jeito de comunicar, que é advogado, prático, etc. Objetivo? Com a minha mulher, ele chama ela por diminutivos. Você tá de brincadeira. Fala assim, Xandinha, que ideia legal, que maravilha, pô, muito boa a sua ideia. Ele é muito mais efusivo, ele é muito mais pessoal, ele usa um monte de adjetivos, usa gíria, então ele tem uma relação com a minha mulher que é totalmente diferente da minha. E isso eu acho muito impressionante e acho até um pouco preocupante.
Porque ele vai se tornando... Não por ciúme, né? Não, não. Porque... Cara, minha mulher tá se apaixonando pelo agente do ChatGPT. Essa brincadeira é interessante. Mas isso tá acontecendo, você sabe, né, cara? Não, e é isso, assim, esses laços afetivos, eles estão sendo programados na interface. Então, ele está sendo programado para ser empático, não empático de uma forma geral, mas empático com quem você é. Ele está entendendo quem você é e ele está se transformando para acoplar exatamente naquilo que você valoriza. Eu fico um pouco preocupado com isso por causa do que você falou. O chat, por exemplo, do jeito que ele se comunica com a minha mulher, é como se fosse uma amiga pessoal que elogia, fala que ideia demais, que maravilha. Então, ele solta umas expressões e o jeito de se comunicar que você vai desenvolvendo um vínculo afetivo. Eu até falei para ela, falou, ó, se achar que está demais, fala para ele parar. Ele fala, atualiza a memória, né, dele e fala, pode me tratar de forma mais objetiva, para com esse negócio de ficar me elogiando, porque no longo prazo isso pode sim gerar dependência. E pode ter pessoas que começam a desenvolver patologias, como por exemplo se apaixonar pela IA, achar que a IA conhece você na sua intimidade, que com a IA você pode ser verdadeiramente quem você é, e isso gera patologias. Então, a dica que eu dou é essa, assim, se a IA estiver íntima demais, pode chegar para ela e falar, ó, vamos baixar a bola aí, tratar você só uma ferramenta, para aí de querer me seduzir, porque isso aí não é boa ideia, não. Ah, tudo bem. Só que me diz qual é o ser humano que não quer um carinho. É óbvio. Me diz qual é o ser humano que hoje em dia ele não quer mais ter alguém legal do lado, ter alguém acolhedor, ter alguém que vai entender ele no momento em que a tecnologia, sim, de fato está distanciando a gente das pessoas. Exato. Né? Só que eu sei que você é um cara que escreve muito sobre solidão, né? E sobre o quanto a tecnologia afasta as pessoas. Já li textos incríveis seus falando sobre esse assunto. E acho que você toca num ponto, cara, que é bizarramente contraditório da tecnologia, né? Que é um negócio que foi feito para, entre muitas aspas, aproximar as pessoas, né? Então você tem acesso a todo mundo, no mundo inteiro. Quando a internet surgiu lá no fim dos anos 90, você é um cara que ajudou a escrever o Marco Civil da internet no Brasil, né, cara? Você tem alguns pontos da tua carreira que são fundamentais no crescimento e no acompanhamento de toda essa tecnologia pra gente. Mas, como é que a gente vai virar para uma pessoa e falar para ela assim, pede para o seu melhor amigo não ser tão legal com você? Então, não existe. Se tem uma coisa que nos une enquanto seres humanos, é a carência. E nesse sentido, é complicado. Se a IA te dá aquele conforto, né? Que é o conforto que a gente sente em rede social também, né? Você abre o Instagram, aquele feed ali que parece que você está no seu mundo, só coisas que são interessantes para você. É um mar de dopamina. É um mar de dopamina. É muito difícil dizer não para isso, mas precisa dizer, porque isso é um falso conforto, né? Ao fazer isso, você está ativando mecanismos que você ativa quando você se relaciona com um grupo, ou com uma pessoa, com indivíduos, e ali você não está se relacionando com grupo nenhum, você está se relacionando com padrões técnicos, com parâmetros, com algoritmos. Então, é como se você estivesse sendo ludibriado nesse sentido. Por isso que eu vejo o jeito que o ChatGPT fala com a minha mulher e eu fico incomodado. E por isso que eu falei para ela, ó, se tiver demais, baixa a bola. Mas é muito difícil alguém chegar nesse lugar. As pessoas vão ficar encantadas, vão falar, nossa, como ele me entende, como ele me deixa ser quem eu sou, ou coisas desse tipo. E você ali não está se relacionando com ninguém, né? Por isso que a solidão, ela se aprofunda. Porque a gente está abrindo mão de vínculos que são reais para se relacionar com máquinas, né, que muitas vezes até não tem nem o mesmo objetivo que a gente, podem estar se relacionando com a gente, não porque ela quer ser legal conosco, mas porque ela quer ampliar o tempo que você fica naquela plataforma, entendeu? Então, é um outro alinhamento, um outro interesse que não é necessariamente o seu interesse. O seu interesse é sair da tela, vai fazer coisas no mundo, vai fazer coisas em outros lugares, não é ficar ali o dia inteiro imerso num mundo
que é criado para ficar te agradando, né? Então, precisa ter muito cuidado com isso. Você toca num ponto que, de novo, é muito difícil de entender na prática. Você fala assim, você não está conversando com pessoas, mas é mais verdadeiro do que muitas pessoas de carne e osso, em alguns casos, né? Só que o que está ali por trás é o que, né, o mercado, você sabe muito melhor do que eu, é o que o mercado chama de grande modelo de linguagem, né? Uma LLM, né? O Large Language Model. Então, na verdade, a gente está falando de um banco de dados monstruoso de informações, né? Então, para a gente poder dizer para uma dessas plataformas que isso daqui é uma garrafinha de café, a gente mostrou para ela antes milhares e milhares de fotos, imagens e vídeos de tudo quanto é tipo de garrafinha de café, para ela ir lá, tirar uma média mais ou menos, né, um limite da garrafinha menos esquisita para mais tradicional e saber, pô, beleza, isso é uma garrafa de café. Então nada mais é do que uma plataforma preditiva, né, que vai lá, olha o negócio e fala de acordo com o que eu tenho no meu banco, isso é tal coisa e eu vou recomendar outra ação. Então é sempre a média ali do que está por trás. Mas tudo isso que está por trás tem dono. Tudo isso que está por trás tem criação, foi feito por alguém. Agora eu quero perguntar para o advogado que manja tanto de tecnologia. A questão de direitos autorais é uma questão que o tempo inteiro vem à tona nessa discussão. Como resolver isso? Como realmente garantir a propriedade intelectual? Porque tem muitos casos de plataformas de inteligência artificial que geram resultados que são muito parecidos com alguma coisa que existe de verdade. Como é que está essa questão? Como é que está essa discussão? Boa pergunta e direito autoral é uma das minhas áreas de especialidade, então é um tema que eu gosto de falar. Mas o ponto é o seguinte, tá? Tem duas formas de resolver esse problema. A forma como os Estados Unidos tá caminhando é assim, dizer que treinar IA é fair use. O que significa isso? É um uso legítimo que não viola os direitos dos autores. Então você pode pegar qualquer conteúdo, usar para treinar IA, e você vai violar a lei se o conteúdo que for produzido na ponta da saída, não da entrada, for igual a um conteúdo protegido por direito autoral. Então eu peço para ele fazer uma foto de uma determinada coisa e ele faz uma foto igualzinha a uma foto que tem direito autoral. Então, o problema não é a entrada, né, o input, o problema é o output. O input é livre, então você pode treinar o modelo, mas o output, ele não pode violar o direito autoral. Então, mas é livre o input? Então, essa é a questão, né? Essa é a grande questão. Uma coisa é o entendimento, que a gente vive hoje. A minha visão é, os Estados Unidos vão seguir por esse caminho, o Japão já seguiu por esse caminho, né? A lei japonesa foi modificada, inclusive, para dizer que treinar IA é livre, você pode usar material protegido por direito autoral para treinar IA. Agora, o problema é que os países vão se dividir. Você vai ter esse grupo de países que quer competir em IA e vai dizer que pode treinar à vontade. Então, esse país inclui talvez os Estados Unidos. Tem várias ações judiciais hoje, né? Mas a tendência lá, por tudo que eu tenho acompanhado, é que essas ações vão ser decididas mais ou menos nesse sentido. Então, mas a Europa, por exemplo, já tem um outro entendimento, né? A Europa está dividida. A Europa ainda não decidiu, tá? A Europa está no meio do caminho. É um debate muito difícil que está acontecendo, até porque a Europa é uma superpotência, né, de criações autorais e lá não tem uma decisão. Agora, o Brasil, na nossa lei de inteligência artificial, está decidindo pelo caminho completamente diferente. Aqui, a decisão que a lei que está no Congresso e está escrito lá, só não foi aprovada ainda, está na Câmara dos Deputados. Ela diz que não pode treinar IA com material protegido por direito autoral. Se treinar, tem que pagar, e tem que pagar por cada obra. A lei brasileira, ela é uma lei que é muito contundente, né, se ela for aprovada, em fazer exatamente o oposto que os Estados Unidos e o Japão estão fazendo, que é basicamente dizer que não pode treinar, se treinar tem que pagar. Não, tudo bem, mas como é que você vai... de novo, a gente já tem uma justiça que quase não é sobrecarregada, né, aqui no Brasil, né? Então, como é que você vai comprovar que, de fato, a resposta de uma inteligência artificial foi baseada num trabalho de minha autoria, sendo que isso não é público? Então, né? Sendo que eu não consigo saber
quais obras exatamente. Uma coisa é eu falar, a resposta dessa IA foi uma imagem que parece esse relógio que eu fabrico. Outra coisa é eu comprovar de fato que esse meu relógio foi usado. A gente tem até hoje inúmeros casos de direito autoral em música, por exemplo, que estão há anos se arrastando. A música às vezes é quase idêntica ali dos dois casos, mas você tem as duas com publicidade, as duas sendo ouvidas pelas pessoas. Nesse caso é um treinamento que está na sombra, ninguém está vendo esse treinamento acontecer. O que a lei brasileira está propondo fazer, né? Só lembrando, a lei foi aprovada no Senado. E agora está na Câmara dos Deputados. E a Câmara está discutindo, eu estou falando sobre o texto aprovado no Senado. O que a lei faz é que ela tira o ônus do judiciário somente. Não vai ser só o judiciário que vai lidar com essa questão. O executivo também vai ter que tratar disso. Então, ela cria um mecanismo que ela chama de sandbox regulatório. O que significa isso? É um espaço de consulta dentro do Poder Executivo, em que as empresas vão ter que sentar na mesa e debater de forma livre, aberta e transparente o que elas usaram para treinar as IAs dela e estabelecer qual é o preço. E o fato é o seguinte, né? O Brasil é o maior país de língua portuguesa. Os modelos de IA falam português perfeitamente. Se você vai lá, conversa com ele em português, ele funciona super bem. O que significa isso? Que ele leu os materiais em português. E se ele leu os materiais em português, muito provavelmente uma boa parte, talvez a maioria desses materiais, vieram do Brasil. Então, esse ponto, o que a lei está propondo aqui no Brasil é isso, é criar uma câmara de consulta obrigatória em que as empresas vão ter que sentar na mesa para discutir o quanto que elas vão pagar pelo treinamento. Então, o ponto aqui é esse, os países do mundo vão se dividir. E essa questão ela é muito séria. Eu até brinco que isso aqui é estopim para a Terceira Guerra Mundial, porque não tem solução. E se você for pensar, na OMC, isso vai dar uma confusão danada, né, na Organização Mundial de Comércio. Por quê? Porque o direito autoral faz parte das regras do comércio internacional. Então, a OMC tem o Tratado TRIPS, né, o Acordo TRIPS, que incorporou a Convenção de Berna e o direito autoral dentro dela. E o direito autoral ele é tratado em caráter nacional. Então, cada país decide, desde que respeite o mínimo da OMC. O que o Brasil ainda poderia fazer é acionar os países que treinaram IA sem pagar, dizendo que essas IAs foram treinadas com um subsídio. Qual é o subsídio? Não pagar o direito autoral dos artistas brasileiros e assim por diante. Você não acha que quem está legislando sobre isso, a gente sabe, né, como é que funciona, galera, uma lei para ser aprovada no Congresso? Então ela pode vir da presidência, do executivo, pode vir da sociedade e tal. Entrou o texto no Congresso, ele depende do caso, depende do rito, mas ele tem que ser aprovado, né, Senado e Câmara, às vezes mais de uma vez por alguma das casas, mas antes de ir para o plenário ali na Câmara são 513 deputados. Então vai para uma comissão normalmente, né, que são menos deputados ali, mais especializados no assunto e tal. Mas será que essa galera que está julgando, que está realmente olhando esse tema, tem conhecimento de como funciona um modelo de linguagem? Porque se você falar assim, senta na mesa todo mundo e vamos discutir com as empresas quanto a gente vai pagar por direito autoral pelo treinamento de uma inteligência artificial num processo que não é público, que você não tem como comprovar, na prática você está inviabilizando o treinamento de uma inteligência artificial, vamos ser sinceros. Colocando o Brasil num outro lugar, né, que é o lugar de consumidor, não de produtor de produtor de inteligência artificial. Isso é um fato, assim, é meio assim, vamos fortalecer a nossa indústria autoral, extraindo dinheiro das empresas de IA, mas matando a nossa possibilidade de participar de realmente desse jogo. Isso, né? Exatamente. Então, é uma decisão que o Congresso tem hoje nas mãos. A lei brasileira de IA, que foi aprovada no Senado, ela é muito ruim, tá? Ela é ruim porque ela é uma cópia mal feita da lei europeia. E isso eu já acho uma tristeza, porque, como você falou, eu participei da formulação do Marco Civil no Brasil, que é uma lei incrível, que foi feita com base numa consulta pública. E uma discussão muito grande. Eu cobri muito esse caso, foi 2014, 13 ou 14? 2014. Exatamente. Eu cobri muito esse assunto na época. Não, e a grande foi muito ampla. O que a gente fez foi ouvir a sociedade inteira. Exatamente. Criando consultas e assim por diante. E não me parece que é o que está acontecendo agora. Não, a lei de IA não ouviu ninguém.
aliás, fingiu que ouviu, né, mas fez lá algumas audiências públicas no Senado, inclusive eu participei de uma delas. Eles ouviram as pessoas, pegaram as contribuições de todo mundo, jogaram pela janela, porque não serviu para nada. Quem foi lá participar perdeu tempo, na verdade, porque a lei foi simplesmente copiada da Europa. E mal feita a cópia, porque copiaram a parte restritiva e não copiaram a parte de fomento, né, de colocar o Brasil no jogo. A única parte da lei que é original, que é realmente criada no Brasil, é a parte do direito autoral. Então essa parte realmente é original. É o Brasil tomando uma decisão ali ousada e que coloca o Brasil num determinado lugar. Então essa lei que está em discussão no Congresso, ela é uma lei bem ruim, tá? E ela é aquilo que a gente falou. Ela mata a possibilidade do Brasil ser protagonista em inteligência artificial. Ele nos coloca como vítimas da inteligência artificial. Isso, né? É muito triste, porque o que eu tenho, pelo menos por mim, é que o maior risco que o Brasil sofre com relação à IA é de ficar fora do jogo. Isso aí é um risco existencial para o país, porque a IA ela vai determinar uma boa parte do futuro. E o Brasil, ao abrir mão e não participar desse jogo de alguma maneira, isso para mim é uma tragédia nacional, porque tem áreas que a gente pode ser muito competitivo. Por exemplo, IA aplicada ao agro, um lugar onde a gente já é competitivo. E já tem muita IA sendo usada no agro, né? Mas é isso, nenhuma IA, até onde eu sei, nenhuma IA brasileira sendo usada no agro. Tem, né? Mas é difuso. E com o modelo de linguagem de fora, sempre por trás, né? E se essa lei foi aprovada, com a lei atrapalhando, né? Então, o cara que for desenvolver IA no Brasil, ele vai ter que lutar contra tudo, contra todos, competir com o mundo inteiro e ainda ter a lei como uma bola de ferro arrastando ele, para ele ainda ter mais dificuldade ainda de desenvolver aqui no Brasil. Então, eu acho que o Brasil precisa tomar uma decisão, e essa decisão precisa ser de ter o Brasil colocado de forma competitiva, não como vítima, né? Eu até brinco que se a lei brasileira fosse um time de futebol, seria um time só de zagueiro em todas as posições. E a gente sabe que time de zagueiro não vence nada. Só do meio campo para trás, né? Exatamente. Então, a gente precisa de um time que tenha zagueiro, que tenha meio de campo, que tenha ataque. O Brasil tem que jogar no ataque. A gente tem que ter a ambição de participar desse jogo, porque não participar é o maior risco que a gente corre para o futuro do país. E aí, Ronaldo, eu quero chamar uma reportagem aqui na nossa tela, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, que as empresas também perceberam isso, né? As grandes empresas que fazem o desenvolvimento das inteligências artificiais das grandes plataformas, elas também sacaram esse negócio. E aí a gente tem, por exemplo, Microsoft e Google pedindo para o Brasil uma política para formar profissionais de IA. Só que como é que a gente vai ter uma política para formar profissionais de IA, sendo que a gente tem uma legislação que coloca a gente lá no fim da fila do desenvolvimento de novas plataformas, né? Então, isso aqui é uma reportagem que está lá no nosso site, que fala, o setor de tecnologia tem 500 mil de vagas abertas. 500 mil vagas abertas, e ao contrário da China e da Índia, a formação de novos especialistas tem caído muito no Brasil. Só que agora, pouquíssimos dias atrás, essa reportagem. Então, a gente tem um cenário mundial onde Big Techs, né, Microsoft e Google, das maiores empresas de tecnologia que estão na dianteira junto com o OpenAI, fazendo essas novas plataformas, falando, Brasil, vocês são um player importante, a gente sabe o quanto vocês gostam de tecnologia, só que vocês gostam de tecnologia brincando de Instagram e de rede social. Na hora de produzir, a gente quer a ajuda de vocês, só que aí você chega na legislação e a gente entende claramente que inteligência artificial não está sendo tratada como política pública no Brasil. Então, olha aí, isso aí é um belíssimo tema para a lei. Assim, exato. Por que não tem um capítulo na lei brasileira de formação, inclusive educacional, né? Mudando a base curricular brasileira para incluir temas relacionados a IA, integração com o Sistema S. A gente só fala quantos empregos potencialmente a gente vai perder, mas a gente não está falando quantas empresas a gente pode ganhar com esse negócio. Exato. Né? Criação de escolas técnicas capazes de formar, muitas vezes, um curso de 6 meses, você sai capacitado para trabalhar com IA. Você não precisa fazer uma universidade de 4 anos. Então, é muito impressionante como é que a lei brasileira de IA não trata disso. E isso é um fato. A gente tem uma demanda gigantesca por profissionais de IA, inclusive no Brasil. Não estamos conseguindo suprir essa demanda. Quem se formar nessa área tem a empregabilidade garantida para o resto da vida.
E a gente faz uma lei de IA, põe o Brasil como vítimas indefesas e nem sequer faz um capítulo para capacitar os brasileiros e as brasileiras para poderem trabalhar com inteligência artificial. Isso, para mim, assim, é revoltante. Assim, é um negócio que é uma perda de oportunidade, uma falta de visão histórica brutal. Então, assim, vamos trabalhar em capacitar as nossas crianças. Eu estou indo agora para a Estônia gravar o Expresso Futuro, né? Que loucura, cara. E na Estônia, a grande característica do país é o sistema educacional. A Estônia é a número 1 no teste PISA da Europa. Os alunos estonianos são os melhores da Europa. Nossa, mais do que a Alemanha, do muito que mais a Finlândia. O pessoal fala muito da Finlândia, a Estônia é a número 1. Não sei o quê. E uma das principais características, qual é? Os alunos estudam e usam inteligência artificial desde a escola básica. Você entendeu? O país está se direcionando para formar indivíduos capazes de navegar num mundo em transformação por causa da IA. E o resultado a gente vê, né? Um país pequeno, muito pequeno, que tem grandes empresas de tecnologia. O Skype foi inventado na Estônia. Nossa, o Skype é da Estônia? Da Estônia. Cara, eu não fazia ideia disso. Vários serviços financeiros, né, que as pessoas usam hoje internacionalmente são originados da Estônia. Então, é muito impressionante como é que um país tão pequeno virou tão grande do ponto de vista de produção de inovação. Tá? É política pública. Política pública. Vai olhar a lei da Estônia para ver se tem essas questões. Não, a Estônia está fazendo uma lei para os estonianos. É uma lei para proteger e fomentar, não é só colocar a Estônia como uma vítima coitada da IA. A Estônia quer ser protagonista e enriquecer por causa da mudança tecnológica. E, aliás, enriqueceu, né? Se você olhar o PIB per capita da Estônia 20 anos atrás, era menor do que o do Brasil, era um país pobre, tá? Em 20 anos, o PIB da Estônia hoje é 4, 5 vezes maior do que o do Brasil, o PIB per capita. Né? Então, é um país que enriqueceu porque soube investir em política pública. Aí alguém vai falar assim, mas Ronaldo, a Estônia é pequenininha, né? É fácil fazer isso lá. É a mesma coisa da Índia. A Índia é um país muito maior que o Brasil, vivia uma situação de pobreza absurda. 10 anos atrás, o PIB da Índia era muito menor que o PIB brasileiro. Com muito mais gente vivendo lá. Com muito mais gente. O PIB da Índia saltou, explodiu, passou o Brasil. A Índia hoje é muito mais rica que o Brasil, né? E a gente está falando de um espaço de 10 anos. Porque nada, historicamente. Nada. Né? Não, e por que a Índia fez isso e o Brasil ficou estagnado? O nosso PIB hoje é o mesmo do que era 10 anos atrás. O PIB da Índia não, o PIB da Índia duplicou, deixou o Brasil lá para trás. Por quê? Porque investiram em tecnologia, em formação. A Índia hoje tem grandes empresas de tecnologia, tem uma identidade digital nacional que trouxe todo mundo para o sistema econômico, para o sistema financeiro. Colocou um CEO global no Google. Colocou, mas não precisa nem do Google, tem a Infosys. Mas o fato de você ter um CEO global no Google, sendo um indiano... Isso significa alguma coisa? Significa alguma coisa, né? Exatamente. Significa. Mas, Ronaldo, cara, eu acho que acontecem algumas coisas. Esse é um movimento que a gente vê desde a Revolução Industrial ou antes, assim, né? Então, você tem a tecnologia aparecendo, entrando numa sociedade que não está preparada para ela, isso gera desconforto de muitas classes, e aí, a partir daí, se discute, se reorganiza a sociedade para colocar aquela tecnologia como algo normal e do dia a dia. Eu acho que a gente está bem nesse momento, é muito legal a gente estar vivendo isso, né? Apesar das discussões e tal. E aí, voltando um pouco para o assunto de direito autoral, não aprofundando mais nisso, mas que eu acho que é um estopim muito importante, a gente teve o caso, por exemplo, do Estúdio Ghibli. Isso. Né? Todo mundo entrando no chat GPT, faz uma caricatura aqui, um desenho meu no formato do Estúdio Ghibli, que era aquela coisa meio mangá, com um olhão, tal, não sei o quê. Todo mundo brincou disso. Eu acho muito legal, mas na época eu até fiz um post falando, galera, vamos fazer a brincadeira, vamos se divertir, mas entende como esse negócio funciona e tenta aplicar também dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, dentro do teu trabalho, porque eu acho que a gente ainda está muito carente de entender como a inteligência artificial generativa pode ser usada no nosso dia a dia, de fato, para ajudar. Eu acho que a gente que é brasileiro ainda está sacando inteligência artificial muito como quase uma brincadeira ali. Que eu acho que pode ser uma porta de entrada interessante, né? Mas, inclusive, as empresas estão perdidas com
tantas plataformas que aparecem o tempo todo. Você está no conselho de algumas empresas muito grandes, eu sei que como conselheiro os assuntos são totalmente privados ali dentro, você não pode falar nada, mas no geral, hoje você está em conselho de Meta, de Spotify, que mais? Da Fundação Stellar, que faz a criptomoeda XLM. Estou no conselho do Museu do Amanhã. Sensacional. E estou no conselho... são vários, o conselho editorial da Folha de São Paulo também. Então, e aí, dentro dessas empresas, em linhas gerais, como é que está essa discussão? O que você vê no dia a dia? O que você é mais demandado para trazer, de fato, esse negócio que para muita gente ainda é só um conceito para a realidade? E, de fato, Sim. isso gera eficiência para as empresas. Como é que está essa discussão? Olha, tem uma divisão, né? Por exemplo, o Conselho de Supervisão Independente da Meta, né, que eu faço parte, ou o Conselho de Segurança do Spotify. Nesses dois, IA é o tema de todas as reuniões. IA é o nosso dia a dia, é o que a gente debate o tempo inteiro, porque essas questões são existenciais, estão no centro do que a gente faz. Na Fundação Stellar, a mesma coisa, porque a questão da convergência entre cripto e inteligência artificial, que vai acontecer, né? Sim. A gente está vivendo esse momento da chegada do DeFi, que é o Decentralized Finance, que é a possibilidade de você criar infraestruturas financeiras que são baseadas em tecnologias de blockchain e outras coisas. Que é outra discussão, assim, que abre uma aba fantástica, de algumas horas aqui para a gente fantástica. conversar, né? Mas mesmo assim, por exemplo, no Museu do Amanhã, esse tema é central. No Conselho Editorial da Folha de São Paulo, a mesma coisa. A Folha é um jornal muito proativo do ponto de vista de mudança tecnológica, né? E então, assim, eu acho que é difícil hoje imaginar qualquer âmbito da vida em que esse tema não seja central. Eu fui por muitos anos do Conselho também de Administração do Hospital Oswaldo Cruz, um dos maiores hospitais, inclusive, da América Latina. Inclusive aqui pertinho da CNN, a sede principal, bem né? Pertinho. E um hospital fantástico. E, obviamente, eu estava lá por causa da preocupação do hospital com tecnologia. Porque a área de saúde é outra que vai ser totalmente transformada pela IA. A IA ela vai ser uma ferramenta poderosíssima para os médicos, para os cirurgiões. Hoje você tem máquinas que você consegue fazer cirurgia assistida por IA, que inclusive impede o cirurgião de errar. Você vai fazer uma cirurgia de joelho, erra algum corte ali, a IA para a máquina e fala, não, isso aqui não tem que ser cortado. É quase o sistema anticolisão do carro, dos carros novos, né? Exatamente. Vai bater, freia por você, né? Exatamente. Então, o resultado é recuperação muito mais rápida, você tem um pós-operatório muito mais tranquilo e a cirurgia é feita pensando em você. É a medicina ultra personalizada, né? Que não é uma medicina feita para populações, é uma medicina feita para você. É assim, o tal do tailor-made, né? Exatamente, para o seu genoma. Para aquele indivíduo, exatamente, né? para o seu joelho, para o seu problema. Então, eu acho que esse tema virou central. Eu acho que é difícil pensar alguma coisa hoje, Felipe, que não seja tocada pelo debate de tecnologia e hoje, mais do que nunca, inteligência artificial. Vamos trazer isso para a realidade do brasileiro médio que está empreendendo. A gente tem um quadro aqui no nosso programa, que é o quadro que a gente faz em parceria com o Nubank, que é o nosso apoiador, que chama Negócio Descomplicado. O que a gente gosta de fazer nesse quadro? A gente gosta justamente de dar uma dica muito prática, principalmente para quem está um pouco mais no começo da jornada empreendedora, adaptando sempre com o conhecimento do nosso entrevistado. Então, é um momento que a gente acaba usando uma mentoria sua para a galera que está assistindo e que está bem no começo. Então, aquele empreendedor que, tanto que está começando, que tem uma MEI e tal, quanto o cara que já tem uma empresa um pouco mais estruturada, mas está perdido. Eu recebo muita mensagem nas redes sociais dessa galera, você não tem noção, assim. Cara, me ajuda, como é que eu faço, como é que eu começo a usar a inteligência artificial generativa? E eu sempre falo, começa do começo. Isso. Escolhe uma e vai brincando e tal. O que você pode falar para essa galera para tentar descomplicar um pouco, para tirar essa nuvem de tecnologia, porque tem o tal do FOMO para o empreendedor. Isso. Né, que é o Fear of Missing Out, né, para quem não sabe. O cara, eu preciso usar a inteligência artificial, tá todo mundo falando, mas eu não sei como eu começo. Como é que você pode ajudar essa galera, Ronaldo? Cara, esse é uma coisa que eu sempre tento fazer, que é mostrar que a IA ela é uma ferramenta útil para qualquer pessoa, qualquer empreendedor, tá? Mesmo assim, se você é trabalhador de aplicativo e você muitas vezes não tem tempo de organizar a sua vida fora do trabalho,
A IA, ela vai te ajudar. E a IA, ela tem uma vantagem porque a ferramenta para usar ela é a língua portuguesa, é você conversar Isso com é muito ela. legal. É uma ferramenta conversacional. Então, você pode passar tarefas para ela. Então, por exemplo, você quer redigir uma carta. Em vez de redigir a carta e ir lá escrever, muita gente pode perder 1 hora fazendo aquilo, você fala o que você quer falar para a IA e pede para ela redigir a carta para você. Então, ela simplifica a vida e a melhor forma de usar a IA, de aprender a usar a IA, não é fazer curso, até acho super importante fazer, tá? Mas é usando, é você pegar aquela ferramenta, começa a conversar com ela, faz lá uma fotinha do Estúdio Ghibli, não tem problema. Faz a brincadeira, posta, faz se a diverte. brincadeira, vai entender como é que funciona, como é que ela te responde, etc. E vai usar. Por exemplo, esses dias eu corto cabelo lá com o Jonathan, visagista, e o Thiago Roque, que são 2 empreendedores, que até o Senac, o SESI, sempre faz coisas com eles para mostrar a vida de um dono de barbearia, tá? Eles são criadores de conteúdo incríveis, também, né? E estão lá, é isso, na raça, sabe? Abriu a barbearia, tá lá fazendo, e eu sempre falo para eles, falei, pô, isso aqui pode ajudar muito a fazer pesquisa de estilos novos. Então, a IA é uma excelente ferramenta de pesquisa. Identificar tendências. Identifica tendências, fala assim, olha, o que o pessoal está gostando? Quais as tendências na gestão hoje de uma barbearia? O que as barbearias estão oferecendo que a gente não está oferecendo? Então, isso vale lá para o Jonathan e para a barbearia dele, mas vale para qualquer empreendedor. Se você é dono de um restaurante, se você trabalha, por exemplo, com entregas, pergunta lá, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda, considerando que eu trabalho com entregas? Às vezes ele vai dar dicas, sei lá, fazer algum tipo de publicidade com a sua moto, ou, por exemplo, gravar algum tipo de conteúdo, virar influenciador. Como é que eu faço isso? Como é que eu abro uma página? Como é que eu conto o meu dia a dia, né? Quais conteúdos eu gravo? Não, e Quais dou estão mais em dicas. alta? Pô, onde é que a gasolina está mais barata? Onde é que tem um serviço de reparo da moto ali melhor? Isso também você pode descobrir com IA, tá? Então, por exemplo, estragou a minha moto, onde é que eu vou arrumar? Peça lá para o ChatGPT ou para qualquer outro, faça uma pesquisa de quais os melhores e mais baratos serviços de moto hoje. Ele é ótimo para pesquisar preço, tá? Eu, por exemplo, hoje, qualquer compra que eu faço, eu peço para o GPT me ajudar a pesquisar preço. Se eu recebo 5 orçamentos diferentes, eu peço para ele comparar os orçamentos para ver se o produto e a qualidade são equivalentes, se o preço que está sendo cobrado é justo. Então, isso aí é uma mão na roda para qualquer pessoa. Pessoal, pesquisar preço, analisar orçamento, fazer contabilidade. Pô, quem é que não tem dificuldade ali, né, de usar uma planilha de Excel? O GPT resolve tudo por você, ou o Llama, ou o Anthropic, ou qualquer Copilot. Copilot, Perplexity, tem um monte, gente. É isso, tem várias. É só escolher a sua. Exatamente. E detalhe, é gratuito. As ferramentas hoje, você não precisa pagar. A ferramenta básica, que já é muito poderosa, você não paga nada. Então, isso é uma mão na roda para qualquer pessoa. Ela tira das suas costas um trabalho que às vezes vai te levar horas e ele resolve para você. E a outra coisa, eu tenho usado muito IA para ler. As pessoas falam assim, a IA é muito boa para escrever. Não, a IA é muito boa para ler. Então eu recebo um documento grande, muitas páginas, eu jogo na IA, na hora ela fica especialista naquele documento. E o jogar, gente, só um parênteses, assim, é extremamente simples, tá? O jogar é simplesmente fazer um upload do arquivo, assim. Porque às vezes a pessoa fala, mas na prática como é que eu faço isso? É muito simples. É igual fazer um envio de um arquivo por e-mail. Um anexo no e-mail, exatamente. Então assim, a gente está falando de coisas que são muito simples. Então quando a gente fala usa, literalmente abre a inteligência artificial e começa a perguntar coisas, você vai entendendo esse funcionamento, né? Eu gosto de dar um exemplo real que aconteceu comigo. Por exemplo, eu tive que fazer uma edital de convocação reunião de condomínio, do meu condomínio. Pô, isso é uma das coisas mais... Que gostoso fazer isso, se tem alguém aí que gosta de fazer isso, manda uma mensagem aqui pra nós. Parabéns pra você. Mas assim, não é uma das coisas mais legais de fazer na vida. Aliás, um beijo pro Rogério, o síndico do meu prédio lá. Muito legal essas relações. O Rogério vai ficar interessado. Porque o que acontece?
eu precisei aí olhar a convenção do meu condomínio. Foi escrita nos anos 60. Nossa. Cheia de carimbo, datilografada. É difícil até de ler o texto, tá? Eu falei, putz, eu vou gastar 2 horas só para ler isso aqui. O que eu fiz? Tirei foto com o meu celular da convenção, página por página, gastei 20 segundos, fiz o upload daquilo para o GPT e falei, analise a convenção do meu condomínio. Na hora ele analisou e virou especialista na convenção do meu condomínio. Nossa, eu vou fazer um agente do GPT sobre a convenção do meu condomínio. É isso. Aí, o que eu falei? Falei, por favor, faça o edital de convocação para a reunião. Perguntei qual é o quórum para destituição de síndico. Já deu para ver que a briga no meu condomínio era mais complexa. Cara, e o Rogério vai ficar com medo. Mas vai. Tranquilo, Rogério. Se você for bom síndico, você está a salvo. Você está tranquilo. Mas o ponto é, eu ia ter gasto 6 horas para fazer isso, gastei 3 minutos. Entendeu? Então, mas aí você está falando de um negócio que talvez, posso colocar o emprego do Rogério, não em risco, mas assim, talvez o mesmo síndico, antes você precisava de um síndico, ainda precisa de um síndico por prédio. Talvez com todas essas ferramentas vai precisar de um síndico para 10 prédios. Já tem gente que não está mais assinando plataforma de idiomas, né? Sei lá, o Duolingo já está sofrendo ali um pouco com gente. Não, o ChatGPT está me ensinando do jeito que eu gosto e tal. Cara, a gente tem essa discussão. A inteligência artificial generativa vai roubar empregos. Sim. Sim ou não? Eu tenho uma opinião que é assim, vai pegar empregos que são mais repetitivos. Mas aí cabe a pessoa que está nessa da função repetitiva ter o tal do lifelong learning, né? Ir aprendendo coisas novas e tal e se distanciar. Mas não é simples, né? Não, o ponto é assim, você não vai perder o emprego para IA, você vai perder emprego para uma pessoa usando IA melhor que você. Tá. Então, o Rogério, usando a inteligência artificial, ele pode virar um super síndico. Exato. E melhor, sabe, mais do que isso, ele pode fazer o trabalho dele tão bem feito quanto ele faz hoje e gastar muito menos tempo. E esse tempo que ele poupar, vai passear com o cachorro, vai pescar, vai lá fazer uma reunião de família, entendeu? Vai para o parque. Então, ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque antes, para fazer essas burocracias do condomínio, talvez ele gastasse ali 16 horas por semana. Hoje, ele pode gastar 40 minutos, ele resolve a burocracia inteira com a qualidade igual ou talvez até melhor do que ele fazia antes. Aquilo vai liberar um tempo para ele vai ter uma vida muito melhor. Então, eu acho que assim, é isso. Assim, o IA é uma ferramenta que precisa aprender a usar. O problema é, se você não usa IA e um concorrente seu usa, esse seu concorrente ele vai dar um salto exponencial. De eficiência. De eficiência e de vida. Você vai encontrar com ele, você vai estar todo cansado de olheira lá, o cara vai estar ótimo ali jogando tênis, fazendo beach tênis, agora pickleball que está na moda. Estou fazendo pickleball. Não, fulano, como é que você encontra tempo para fazer pickleball? Aí ele fala, não, é porque agora eu estou mais eficiente. Mas tem que tomar cuidado, né? Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, em vez de usar esse tempo para jogar o pickleball... vai ficar no Instagram. Ou você vai pegar mais trabalho e também vai dar uma bugada, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas aí é de cada um, né? Você pode, saber dosar o próprio tempo ali. O Rogério, que é o síndico, pode virar, além de síndico, comentarista de rede social, influenciador, talvez vai abrir ali uma confeitaria, vai vender bolo de pote, sei lá, pode aumentar a renda familiar dele. Exato. Porque a parte do condomínio, que ele gastava agora 40 horas por semana, ele gasta 4. Então, eu acho que esse ponto ele é muito importante, porque o problema é quem não usar. Então, um advogado que usa IA e um advogado que não usa, a diferença hoje é brutal. Já é gritante, brutal, né? Brutal. É muito radical, assim, tanto do ponto de vista da qualidade do trabalho entregue, quanto da eficiência e até do jeito que você faz estrategicamente o seu plano para atender o seu cliente. Isso, né? Um advogado contra um super advogado, né? Isso. É bem isso. E só para finalizar, a IA ela democratiza essas informações e esse conhecimento que era de profissões. Por exemplo, contabilidade, só os contadores sabiam. Exatamente. Hoje não, se eu vou conversar com o meu contador, eu primeiro passo o problema para a IA, ela me dá a solução e eu já vou falar com o contador totalmente informado sobre o jeito que eu gostaria que aquele problema fosse resolvido. Isso vale para o médico, para o advogado, para o arquiteto. Um arquiteto me manda um projeto hoje,
primeira coisa que eu faço, eu mando na IA, falar, aponte os problemas. Ele fala, ó, tá com problema aqui, não sei o que e tal. Isso é mágico. E eu volto pro arquiteto. Isso entendeu? é mágico, mesmo sem ser arquiteto. Então, uma coisa que eu tenho feito muito, por exemplo, eu sou sócio de algumas empresas hoje, aí quando eu preciso tomar alguma decisão estratégica, eu criei um agente específico que me ajuda em decisões estratégicas sobre empreendedorismo. E galera, quando eu falo assim, eu criei um agente de IA, parece que é uma coisa super complexa, que eu sou um gênio do código. E não, eu simplesmente abri o ChatGPT e falei assim, oi ChatGPT, tudo bem? Eu sou carinhoso, porque eu realmente acredito que na revolta das máquinas ele vai lembrar que eu fui carinhoso com ele. É bom tratar bem. Então, por favor, não sei o que e tal. Aliás, o Sam Altman falou que isso está gerando uma baita grana. Eu vi. Parem de ser gentis, porque isso está gerando mais processamento. Tá gastando eletricidade, por favor. É outra discussão, mas assim, eu entro no ChatGPT e falo assim, me crie um agente específico para me ajudar a tomar decisões profissionais. O ChatGPT fala, ok, criado, o que você quer nesse agente? Faça ele buscar informações em fontes oficiais de governo, universidades, organizações lá. Beleza, o que mais você quer? Quero que ele seja técnico, objetivo, ok, o que mais? É assim que você cria um agente. É isso. E aí depois fala assim, esse agente, você quer colocar um nome específico nele ou não? E quando eu vou tomar alguma decisão, automaticamente esse agente entra em ação e me ajuda a tomar essa decisão. É um jeito extremamente simples de usar a inteligência artificial no dia a dia. É isso, né? Brother, o agente de IA é uma aba, né, que você abre lá no GPT. Nada mais do que uma isso. Aba. Sabe a aba do browser lá, que você põe lá em cima? É uma aba que você abre lá e fala, ó, quero resolver problemas aqui nessa aba que sejam relacionados à minha empresa X. Aí você explica o que é a empresa X, fala o que você está querendo fazer. Qual é o segmento? O que você e toda quer? vez que você precisar de um problema da empresa X, você volta naquela aba lá. E a aba vai lembrar de tudo que você conversou antes e vai se beneficiar com as melhorias do modelo, vai te dar soluções cada vez mais criativas. Então, o que a gente chama do agente nada mais do que uma aba que você abriu lá para ficar falando de um determinado tema. E é isso, é importante ter isso na cabeça, porque as pessoas às vezes ficam intimidadas, né? Falam, pô, vou abrir um agente, aí lembra Parece de que é uma coisa secreto. Super complexa, não é. Nada mais do que uma aba onde você vai colocar as informações sobre aquele tipo de problema daquela entidade, pode ser uma empresa, pode ser um outro tema, e toda vez que você precisar trabalhar sobre aquilo, você volta lá naquela aba e trabalha com aquilo. E digo mais, eu não preciso nem voltar naquela aba, porque eu virei pro ChatGPT e falei assim, quando eu fizer alguma pergunta relacionada a esse assunto, automaticamente coloca esse agente em ação. Então eu não preciso nem pedir para ele fazer o agente funcionar. Por quê? Porque você vai refinando. Ele lembra. Você vai pedindo, ele lembra. Então acho que esse é o grande barato. Se você ficar anos usando o ChatGPT, se você tiver no mesmo login seu ali, no mesmo empilhamento de informações, ele vai acumulando aquilo e vai ficando cada vez mais o tal do tailor-made que a gente falou. E essa discussão pode ter mais umas 8 horas. Essa dica é boa, tá? Que é assim, divida os assuntos por abas. Tem exatamente. gente que fica lá falando pergunta no mesmo lugar. Exatamente. Não. Quero falar sobre tal coisa, abre uma aba nova. Eu gosto muito de fazer isso, que você organiza melhor, né, a discussão, né? Sem saber, você já está com vários agentes exatamente. lá nas suas abas. Exatamente. Lá cara, é isso. A gente poderia ficar, de fato, muitas horas, cara, porque isso aqui, gente, você falou em cripto, né? É uma outra aba gigantesca. Você falou em blockchain, é uma outra aba gigantesca. Vamos por partes? Vamos repetir esse programa daqui a um tempo pra gente falar sobre outros assuntos? Pô, dá pra fazer toda semana que o assunto já cara, mudou. Exatamente. Dá pra gente ficar nesse papo aqui uma vez por semana durante alguns anos falando sobre esses assuntos. Meu velho, gostou do papo? Pô, brigadíssimo, cara. Curtiu? Adorei. Muito legal, cara. Muito legal. Foda, Conta com a gente. Bora fazer uns posts conjuntos aí nas redes sociais e tal, falar sobre esses assuntos. Parabéns pelo programa. Obrigado, Se a galera quiser te acompanhar, te seguir, como é que faz? LinkedIn, Ronaldo Lemos. Vai no Instagram também, mesma coisa, procura por Ronaldo Lemos. E assiste o Expresso Futuro. Boa. Que vai ao ar no canal Futura toda segunda. Tá no Globoplay também, né? Tá no Globoplay. E o mais importante, tá no YouTube de graça. Tem 8 temporadas. Muito legal. 2 nos Estados Unidos, uma na China. Quer conhecer a China? Tem lá 8 episódios fazendo um mergulho na China contemporânea. Que legal. Tem na África, vários países africanos. Tem na Amazônia. Em breve na Estônia. Brasil e em breve na Estônia. Cara, esse eu tô bem ansioso pra assistir. Vai ser massa. Obrigado, meu velho. Obrigado demais a você que acompanhou a gente em mais esse episódio. Dessa vez um episódio pra explodir a nossa cabeça, né? Acho que agora a gente precisa respirar um pouquinho, que a gente falou sobre muita coisa importante e interessante, mas espero que esse papo tenha te ajudado a abrir um pouco a mente, a começar a usar a inteligência artificial e tecnologia de um jeito que realmente ajude a tua vida e vá além só da brincadeira, né? Que é muitas vezes o jeito que a gente começa a usar. Então, gente, obrigado.
Um beijo, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @NoLucroCNN, me segue lá também, @Felipe.Ciani. Bora bater papo, bora se comunicar, bora aprender cada vez mais sobre tecnologia e negócios e bora se ver toda semana aqui no Lucro. Valeu, gente. Até o próximo episódio.